Seguindo então com a nossa leitura do livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli e Paulino Garcia. Caminhar sempre. Erguendo a mão entre os demais companheiros, fazendo-me lembrar os meus tempos de colegial, quando em sala de aula eu solicitava uma parte nas explicações do professor, outro médium pediu permissão para falar. Dr. Odilon, eu também me distanciei da simplicidade. Creio mesmo que aqui quase todos falhamos nesse sentido. Evidentemente, estou me referindo a nós, os que lidamos com a mediunidade em nossa derradeira peregrinação sobre a terra, e não efetuando qualquer julgamento prévio a respeito da conduta de nenhum confrade, cada qual responderá por si diante da própria consciência, pois somos o que somos e não os que os outros nos imaginam ser. Eu me preocupava muito com a opinião que formavam de mim e, por isso, vivi duas vidas. Uma para ser vista e outra para que eu procurava esconder aos olhos do mundo. Acabei me perdendo. Não há quem consiga viver aparentando o que não é. Compreendi a grandeza da doutrina, mas não pude mudar o bastante. Não querendo que me supusessem um ser limitado, ainda repleto de mazelas morais, esmerei-me em camuflar a personalidade falha de que eu me reconhecia portador. Em público eu era perfeito cavalheiro, dava exemplos de humildade, porém, quando me via sós, os meus pensamentos me revelavam a essência. Foi assim que me perturbei. Aos poucos, as entidades espirituais, que sempre me surpreendiam em atitudes incoerentes e levianas, me viciavam as faculdades do ponto de vista mediúnico. Eu me desfigurei. Não me faltaram advertências do plano maior. De maneira discreta, perseverando na minha intimidade, os espíritos amigos apelavam para o meu bom senso e me exortavam à humildade. Quando adentrei a doutrina, quis promover súbita modificação em mim, acreditando que lograsse em poucos dias o que não tenho logrado ao longo dos séculos. A renovação não é assim tão simples quanto parece. Em verdade, ninguém se transforma da noite para o dia. Nesse ponto do seu testemunho, o anônimo medianeiro, que se sentia fracassado nas lutas que travava contra si, começou a chorar. Não se entristeça, meu filho, disse o abnegado mentor. O seu drama é um pedaço do drama de cada um de nós, em seus erros e acertos. Ninguém está sozinho. A consciência, a todo instante, nos cobra maior coerência. De fato, não nos bastará abraçar o Evangelho para afirmar que somos cristãos. Basicamente, essa é a nossa luta: harmonizar o que somos por fora com o que somos por dentro, tendo o Cristo por modelo e guia de nossas aspirações. Mas, sentindo-se encorajado pelas palavras do Dr. Odilon, continuou o companheiro. Eu caí por mim mesmo, a rigor. Não houve quem tramasse a minha queda. Certa vez, inclusive, um espírito obsessor desdenhou-me. Disse: com você sequer necessitamos nos preocupar. Mais dia menos dia, você não se sustentará. E foi assim exatamente. Não desejo agora descer a detalhes, mas, perdendo a fé em mim mesmo, fui perdendo contato com a realidade e me distanciando da fonte cristalina da crença que me mitigava a sede. Vejamos se consigo ser mais claro, pois de tanto viver me iludindo, não consigo ser transparente nem quando eu quero. Encontrei no Espiritismo uma oportunidade de ser valorizado. Me tornei conhecido, fiz muitos amigos, as pessoas me lisonjeavam. Socialmente, ser espírita, para mim, era um excelente negócio. A mediunidade me conferia certo status, e em nenhum outro lugar eu viria a desfrutar do prestígio que desfrutava entre os irmãos de ideal. Interessante é que eu sentia que muitos deles eram exatamente iguais a mim. Nós nos bajulávamos mutuamente e, sem palavras, estabelecêramos um acordo. Você me aceita assim tal qual sou, eu aceito você tal qual é. Tínhamos empenho com a divulgação da doutrina e a defendíamos dos seus opositores. No entanto, não nos esforçávamos para ir além do que já tínhamos ido, porque permitir que ela avançasse mais profundamente em nós significaria renunciar ao que tanto prezávamos. O homem velho, que nos mantinha e ainda nos mantém,
vinculados aos prazeres efêmeros dos quais, infelizmente, não conseguimos abrir mão. A sua análise é interessante e será útil que você igualmente fale de suas experiências aos nossos irmãos que estão a ensaiar o retorno às lides da terra, observou o instrutor. Sem dúvida, tem proliferado entre os nossos companheiros ideal espírita certo comodismo no que se refere à nossa constante necessidade de renovação. Estamos longe de chegar onde devemos e não podemos desanimar. Se estamos hoje melhores do que estávamos ontem, não nos contentemos com isso. Sempre nos será possível dar mais um passo adiante. Mas um único passo, por vezes, é decisivo para que nos desembaracemos das situações fictícias que criamos, concordou o amigo pesaroso. Eu não ousei tomar semelhante iniciativa. Prendia almas a mim, sem perceber, eu me escravizava a elas. Talvez eu esteja sendo rigoroso demais em minhas deduções. Não acham vocês? Não, não está, meu caro. Infelizmente, fazemos o jogo psicológico que nos interessa, não nos preocupando com até onde isso pode afetar os outros ou comprometer a causa a que servimos. Você está certo. Quando Cristo nos questionou sobre o que de especial empreenderíamos em favor dos semelhantes, com certeza igualmente nos inquiria a respeito do que de especial temos feito no sentido de empreendermos a própria reforma íntima. A verdade é que quando pairar em nós qualquer sombra de imperfeição, imperfeitamente serviremos ao Senhor. O que me espera doravante? Perguntou o confrade, a quem o Dr. Odilon abraçou fraternalmente. O que nos espera a todos, trabalho e mais trabalho, pois se concedermos trégua ao espírito, recairemos na apatia, estaremos então completamente à mercê das nossas inclinações de caráter negativo. Se não somos o que precisamos nos desdobrar para sermos, é justo que não esperemos de nós qualquer manifestação de grandeza espiritual, que evidentemente nos encontramos distantes de possuir. O importante é caminhar sempre. Se conhecemos o caminho, não nos afastemos dele, sob pena de enveredarmos por mais sombrios atalhos de desilusão. Mantenhamos acesa a chama de esperança e que o bem seja a nossa bússola orientadora na jornada de que se deve cessar antes que colimemos os nossos objetivos. Meus amigos, muita atenção aos nossos comportamentos. Jesus falou: orai e vigiar. Vigiar a nós mesmos antes de qualquer outra coisa. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.